Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quem pode dar um glória a Deus aí, porque Deus nos ouve? E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando a Bíblia fala, ou quando Deus fala que Ele fará mudar a nossa sorte, você sabe o que isso quer dizer? Significa a mudança de um plano original que estava em andamento, e que Ele, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, Ele alterou o plano original que estava em andamento. Farei mudar a vossa sorte. Se você invocar, muito obrigado, Deus. Se você passar a orar a Ele, você será ouvido. Significa que uma vez provocado, uma vez clamado, Deus está pronto para mudar o curso original da sua vida. E eu quero usar um texto muito pouco conhecido, de um personagem que talvez você nunca tenha ouvido falar, porque o texto dele está escondido numa genealogia, e só se fala dele nesse momento, com esse versículo que nós vamos ler aqui. Então, bem provavelmente você não o conheça, mas eu quero usar para enriquecer esse entendimento hoje. Abram para mim as suas Bíblias no nosso texto base, que está em 1 Crônicas. Nós vamos ficar aí do começo ao fim, capítulo 4, verso 6 até o 10. Diz assim: Naara deu à luz a Uzão, a Éfer, a Temene e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, que foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabés mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabés, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esse é o nosso personagem. Se chama Jabés. Vocês já ouviram falar? Nome bom para pôr num filho. No próximo eu colocaria esse. Mas eu chamaria de Jabes. Fica mais bem pronunciável. Mas é interessante, gente, que ele está escondidinho aí nessa genealogia, e a Bíblia só traz, é o único momento que a Bíblia vai trazer a história de Jabés, o Jabes. Nós não vamos ouvir falar dele em nenhum outro momento, e ele traz esses detalhes interessantes com relação a ele, que é de extrema riqueza para a gente entender algumas coisas importantes. E antes de eu começar, porque eu quero muito falar da oração que Jabés fez naquele dia,
Mas antes de entrar na oração dele, eu queria falar da probabilidade. Porque a Bíblia começa dizendo que foi Jabez, versículo 9, mais ilustre que os seus irmãos. E ele faz pedidos a Deus, e no final do texto, a Bíblia fala que Deus lhe concedeu aquilo que ele havia pedido. Só que o começo da vida dele, gente, vocês viram aí? Como é que foi o nascimento de Jabez? Capaz que era um meninão. Quem é que a mãe já deu luz aos graudão mesmo? De parto normal. Você sabe qual que era o apelido do meu sogro? É tão ruim fazer piada com ele sem ele estar aqui. Você sabe qual que é o apelido dele? Até hoje, Nenenzão. Você sabe por que chamam ele de Nenenzão? Porque ele nasceu um nenenzão. Cadê? A Camila Fernanda não está aqui, mas você sabe, Sérgio, quantos quilos ele nasceu? Eu imagino que é de 9 para lá. Bezerrão. Diz que o parto foi muito difícil, porque era um menino muito grande. No mesmo caso do nosso personagem aqui. Só que a cultura daquela época determinava ou delimitava identidades de acordo com o que a mãe recebia o filho ou o pai. E a mãe resolveu determinar o nome do filho baseado naquela experiência difícil e dolorosa que ela havia tido no nascimento. Baseado na experiência de parto, ela nomeia o filho. E põe o nome dele de Jabez. Por que ela botou o nome dele de Jabez? O significado de Jabez é deserto, árido, que promove sofrimento. Agora vocês me digam, qual a probabilidade, dentro do conhecimento espiritual que nós temos sobre identidade, qual a probabilidade de uma pessoa dessa ser bem-sucedida na vida? De 0 a 10, qual que é a nota que você acha que ele tem? Qual que é a chance que você acha que ele tem? Já começou de forma muito difícil, porque a identidade dele foi formada em cima de dor e sofrimento. Os pais fizeram questão de determinar a história, a ordem natural, baseada na dor. Por isso, vale o alerta quanto à nossa tendência de diminuir a possibilidade dos nossos filhos na força das nossas palavras. Você pode facilitar ou dificultar para o seu filho. A mãe de Jabez resolveu tornar o caminho mais difícil. E nós, com as nossas palavras, com a nossa autoridade, nós podemos facilitar e dificultar. Então, para Jabez começou muito difícil. Então, vale o alerta. Facilita a vida do seu filho, abençoa-o. Trace o caminho de bênção. Só que Jabez foi um homem mal sucedido. Contra todas as possibilidades, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre que os seus irmãos. E isso é explicado na sequência, quando a palavra diz assim: Jabez invocou o Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa!
que está acontecendo aqui? Porque ele estava fadado ao sofrimento e à dor, mas a Bíblia fala que ele começa invocando, clamando, buscando ao Deus de Israel. Assim como nós lemos no início, ele buscou, clamou e foi ouvido. E você sabe o que Deus fez? Nós lemos em Jeremias: Deus mudou a sua sorte. Apesar de estar entre o rol de improváveis, a história de Jabez foi de vitória, porque Deus agiu a seu favor quando ele clamou. Era alguém para não dar em nada, mas clamou a Deus e foi ouvido. E eu olhando daqui, você sabe que eu vejo muita gente no rol dos improváveis. Olhando daqui. Tem um monte de improvável aqui, inclusive eu. Gente que era para ter história fadada ao fracasso, fadada à destruição. Eu estava lembrando da minha, há um pouco tempo atrás. Minha mãe, quando ficou grávida, tinha 15 anos, meu pai tinha acabado de fazer 18. Meu pai caçava passarinho na rua. Não tinha estrutura nenhuma, mas não bastasse isso, não eram casados nem nada, não bastasse isso, a família da minha mãe completamente destruída, a família do meu pai completamente destruída do ponto de vista geracional, irmãos, pais e avós, isso das duas partes. Você sabe qual que é a probabilidade de uma criança dessa vingar? É mínima. E eu olhando daqui de longe, eu vejo que tem muita gente aqui com história terrível. Eu não vou contar para não expor. Mas gente que foi criado, formado, educado, vivenciado na base do sofrimento. Gente que não era para estar aqui. Gente que era para estar com a vida destruída hoje, que também faz parte desse rol dos improváveis, de pessoas que receberam palavras destrutivas, vivenciaram coisas destrutivas, só que em determinado momento das suas histórias, assim como eu, clamou ao Senhor e foram ouvidas, e o Senhor mudou a nossa sorte. Nós fazemos parte do rol dos improváveis. Isso não vem de nós, é dom dele. Não era para eu estar aqui, me desculpe, mas não era para eu estar aqui. Eu só estou aqui porque ele mudou a minha sorte. Eu só estou aqui porque ele mudou a minha sorte. E eu creio que você só está aqui. Por quê, gente? Nós fazemos parte do rol de improváveis. Do rol de improváveis. Porque ele mudou a nossa sorte. Muitos de nós clamaram ao Senhor e ele nos ouviu e a nossa sorte foi mudada. Muitos de nós aqui fazemos parte desse grupo de improváveis, que tiveram suas histórias resgatadas por Deus. Mas a oração de Jabez, ela é interessante, porque ela está bem particionada, dividida. E ela traz alguns itens que eu considero muito importantes. Vocês estão em 1 Crônicas 4:10 aberto? A oração dele está só em 4:10. Abram aí para mim, me acompanhem. Olha como é que a oração dele é interessante. Que ele foi ouvido nessa oração. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ele diz, primeiro, o que, gente? Tomara que me abençoes. Depois, e me alargues
as fronteiras. Terceiro, que seja comigo a tua mão. Quarto, me preserves do mal. E tudo isso para um propósito. Qual que é o propósito? Que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Mas é uma oração bonitinha, né, gente? Eu achei a oração dele bonita. Tomaras que me abençoes. Tomara que me abençoes. Me alargues as fronteiras. Seja comigo a tua mão. E me preserves do mal. É a oração dele. Vamos por partes aí, para a gente entender melhor? Ele começa dizendo o quê, gente? Tomara que me abençoes. Gente, a palavra tomara aí indica falta de fé. O que é tomara? Vou no dicionário. Tomar é uma interjeição que significa grande vontade que algo se realize. Tomara. Talvez hoje a gente usasse expressões do tipo, determino a bênção, que a bênção seja estabelecida, mas só que ele, e eu vejo de um ponto de vista bastante de humildade, o que ele clama ao Senhor, ou pede ao Senhor, é dizendo assim, Senhor, eu queria muito que o Senhor me abençoasse, então estou torcendo para que o Senhor me abençoe. Eu gostaria muito que o Senhor me abençoasse. O meu coração está cheio de desejo que o Senhor me abençoe. Diferente de um certo determinismo, que até eu mesmo, de vez em quando, utilizo, eu vejo esse começo de oração dele com um viés muito humilde e simples no pedido. Ele queria, ele desejava que o Senhor o abençoasse, mas ele só fez questão de expor aquele desejo para Deus. Não determinou nada, não exigiu nada. Tomara que o Senhor me abençoe. Gente, você acha que Deus quer te abençoar? Quem acha que Deus... Aliás, vou começar por Jabez. Você acha que Deus queria abençoar o nosso personagem? Sim. Você acha que Deus quer te abençoar? Sim. Ou você acha que Ele quer te amaldiçoar? Abençoar, não é isso? Porque senão é outro personagem. Está achando que Deus vai escolher se vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Não é Deus, não. Porque o desejo de Deus no coração dele é sempre nos... Sempre, com toda certeza, Deus quer te abençoar. Só que a bênção de Deus, o tomara que Ele nos abençoe, ela não é estabelecida apenas naquilo que Deus quer. Porque por mais que Ele seja amor, por mais que Ele seja misericórdia, Ele também é justiça. Então há um desejo intenso no coração de Deus de abençoar você. Mas Ele faz isso em correspondência ao caminho que você deseja trilhar. Ei, gente, Deus quer demais nos abençoar, mas quer demais. Só que isso vai depender do caminho que nós decidirmos ou das escolhas que nós fizermos. Às vezes eu fico imaginando que às vezes Deus vê a gente tomando certas direções ou certos caminhos, e eu fico pensando assim, Ele deve bater a mão assim na testa. Eu ia falar Senhor aqui, mas Ele não fala Senhor, Ele fala assim, eu mesmo.
para que está indo nessa direção? Eu tenho caminhos de paz e não de mal. A bênção de Deus nas nossas vidas, não precisam abrir, coloca para mim na tela, Felipe. Olha o que Deuteronômio diz, capítulo 11, verso 26. Deuteronômio 11, 26. Olha o que diz. Eis que hoje eu ponho diante de vós. O que, gente? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando? Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 30, 19, mais conhecido, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. O quê? Aí ele te sugere, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Gente, é uma questão de escolha. Tem gente que fica no tomara, tomara que Deus me abençoe, e está afundado com o pé na lama, continua caminhando em direção errada, e fica todo dia, Senhor, me abençoe, Senhor, me abençoe, Senhor, me abençoe. Tomara que Deus me abençoe nesse caminho que eu escolhi. Querido, se você não tiver escolhido o caminho certo, a direção certa, a bênção do Senhor sobre a sua vida não vem, é preciso escolher certo. Precisamos avaliar se as escolhas que temos feito têm dado a Deus a abertura necessária para que a bênção chegue. Muitas histórias fadadas ao fracasso aqui, mas para que a sorte fosse alterada, você teve que fazer escolhas na sua vida, queridos? Deu para continuar trilhando o mesmo caminho de destruição que você trilhava? Você fez escolhas. E se você quer que a bênção de Deus chegue na sua vida, é preciso fazer escolhas. Não dá para ficar todo dia, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe, se você não muda de vida. Mude as suas decisões. Se você tem sentido que o seu caminho que você está trilhando hoje não é aquilo que Deus espera de você, talvez o que esteja faltando é um posicionamento diferente na direção certa. Posicione-se. Se você evoluir do tomara para o eu recebo, se você quer evoluir do tomara para o eu recebo, é preciso avaliar se os passos certos têm sido tomados. Não é bom quando a gente recebe uma bênção e diz assim, Senhor, eu recebo. É bom, gente, não é? A bênção veio. Para fazer a evolução do tomara, que o Senhor me abençoe, para eu recebo esta bênção, é preciso avaliar se as decisões certas têm sido tomadas. É uma evolução. A segunda coisa que Jabez pede na sua oração, qual que é, gente? Me alargues as fronteiras. É bem provável que ele estivesse pedindo para que fossem dadas mais terras, mais posses a ele nessa oração. Só que, na minha concepção, do ponto de vista espiritual, esse pedido de alargamento das fronteiras abrange algo muito maior do que simplesmente a geografia. Para mim, esse alargamento deve acontecer no âmbito mental, principalmente. Em muitos casos, estamos limitados naquilo que queremos e nos contentamos muito rapidamente a viver aquilo que já está pré-estabelecido. Muitas vezes a derrota ou a vitória não está nas coisas que nos cercam, mas na nossa forma de pensar. A gente está sendo doutrinado a pensar como derrotado. Vocês sabiam disso? Às vezes, ouvimos tanta coisa por tanto tempo,
ou já sofremos tanta coisa por tanto tempo, ou esperamos um milagre por tanto tempo, que nos acostumamos com uma vida mais ou menos muito longe daquilo que Deus espera de nós. Às vezes a gente já está acostumado com essa vidinha, mais ou menos, que nós temos, e a gente fica pedindo para Deus melhorar a nossa vida, fica pedindo para Deus estabelecer um novo momento, uma nova fase, mas a nossa forma de pensar e agir está exatamente igual ao que sempre foi. Às vezes a gente está pensando numa estrutura de pensamento que cabe num copo, e Deus quer estabelecer uma estrutura de pensamento que cabe num balde. Como que Ele vai colocar o volume de um balde dentro de um copo? Se a gente não expande a nossa forma de pensar, para que o novo se estabeleça, é preciso que primeiro a forma de pensar mude. Não tem como Deus te dar algo diferente daquilo que você tem hoje, se sua forma de pensar ainda é antiga. É preciso pensar de forma diferente, alargar as fronteiras do pensamento. Você é um derrotado? Você sempre foi? Nada que você fez na vida deu certo. Ah, Senhor, eu quero passar a ser um vitorioso a partir de agora. A primeira coisa que precisa mudar é aqui, a pensar como vitorioso. Porque se você continuar achando que nada vai dar certo, se você continuar achando que você sempre foi um fracassado, se você ficar lembrando das suas experiências passadas que nunca deram certo, se você ficar só pensando na quantidade de vezes que você tentou e nunca deu certo, você sabe o que vai continuar acontecendo? Nada vai continuar dando certo. É preciso primeiro mudar aqui. Pastor, eu quero muito sair das dívidas. Estou endividado. Quero muito sair das dívidas. Isso é um pensamento bom, gente? É um pedido bom? Tomara que Deus me abençoe nisso. É bom ou é ruim, gente? Mas aí sua forma de viver endividada, ela foi construída na base do carnê. Hoje em dia ainda existe carnê? Hoje é mais cartão de crédito, né? Mas tem carnê, né? Tem ainda, né? Tem, né? Tem, né? E a vida inteira, você foi endividado, porque a sua forma de pensar é, você vê, você gosta, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem crédito. A praga nossa é ter crédito. E se você vê, você gosta, você quer e você tem crédito, você compra. E você compra. E você compra. Só que aí, você quer você quer ter a sua sorte mudada nessa área. Você quer agora sair das dívidas. E você pede ao Senhor, Senhor, eu não quero dever mais nada. Essas 4 gavetas de boleto que eu tenho, vai ser o último ano que eu vou ter elas. Nunca mais essas 4 gavetas vão estar aí lotadas desse jeito. Acabou, Senhor. Gente, uma coisa boa para pedir é maravilhoso. Maravilhoso. Só que se a sua forma de pensar, se a sua fronteira não é alargada, se você não pensa de forma diferente e sai daquele mundinho consumista, você sabe o que vai acontecer? Vai ter que criar a 5ª gaveta, a 6ª gaveta, a 7ª gaveta. Ah, esse ano eu não vou endividar mais. Dá o primeiro propaganda das Casas Bahia, promoção saldão de Natal, 18 vezes R$7. Agora é a van, né? 18 vezes de R$5. Nossa, estou precisando demais desse negócio. R$5 não vai nem fazer diferença. Pei o boleto, mais um. Ou muda a forma de pensar, ou alarga a fronteira do pensamento, ou vai continuar vivendo as mesmas lutas que sempre viveu. Ah, eu tenho problemas relacionais com o meu cônjuge, eu tenho problemas relacionais com o meu filho, eu tenho problemas relacionais com o meu sogro, com a minha sogra, com meus pais, com a minha mãe.
Mas aí quer continuar agindo da mesma forma que agiu. Teve problema por 20 anos. Agiu da mesma forma durante os 20 anos. E quer que aquele problema relacional seja resolvido, agindo da mesma forma que agiu dos últimos 20 anos. Ou muda a forma de pensar, porque não adianta ficar pedindo, tomara que Deus me abençoe, se a sua forma de pensar e agir não vai mudar. Querido, novo momento vai sempre exigir um novo homem. Tem que mudar aqui, ó, aqui. Pedro estava fadado a ser um pescador de peixes por toda a sua vida. Eu gosto muito quando Jesus vai convocar Pedro e diz para Pedro assim: Pedro, farei de ti um pescador. Isso é olha, é pegar a fronteira dele. Pedro era o quê? Pescador. É pegar aquela fronteira que ele havia vivido durante todo aquele tempo, até aquele momento. Jesus está fazendo o quê? Está expandindo a fronteira. Farei de ti agora um pescador de homens. E vai se tornar um dos homens mais importantes da história bíblica pós-Jesus. Isso é alargar, mas começou aqui, ó. Começou aqui. Você quer receber coisas novas do Senhor em 2022? Não estou falando de perder peso, né? Esse ano não vou perder peso. Não, receber coisas novas do Senhor. Se você quer novidade no Senhor, primeira coisa que você precisa clamar ao Senhor: Senhor, alargue as minhas fronteiras, me ajude a mudar a minha forma de pensar. A Bíblia fala: transformai-vos pela o quê? Nossa mente precisa ser renovada para que a transformação chegue. Amém, queridos? Outra coisa que Jabes pede: que seja comigo a tua mão. A mão de Deus significa proteção, cuidado, segurança. Ouvimos tanto sobre a mão poderosa do Senhor, não é isso, gente? O braço à destra de Deus, não é assim? Quem nos sustentará? O braço forte do Senhor. Só que muito do realizar não vem acontecendo nas nossas vidas, porque a nossa forma de viver não está como se a poderosa mão de Deus estivesse conosco. Hoje nós temos uma geração mimimi, que tem medo, receio, dúvida, insegurança de tudo. Não vale a pena tentar realizar mais nada, porque tudo vai gerar desgaste, desconforto, tudo é difícil, tudo é complicado. E nós temos uma geração de pessoas tomadas, abraçadas pelo medo. A vida hoje está muito mais cheia de placas de recomendação. Cuidado, não siga, do que placas de incentivo, siga em frente. Não é assim, gente? Hoje é o medo que está estabelecido. Não realize nada, não faça nada, não tente nada. E se ouvirmos as vozes dessa geração, não seremos capazes de realizar nada que seja verdadeiramente importante. Nós precisamos resgatar a nossa confiança no braço poderoso do Senhor. Porque a tua forte mão nos sustentará. Uma geração acovardada tem inibido a ação poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Eu não ia falar não, mas eu vou, porque é polêmico. Mas teve um negócio interessante essa semana. Teve um coach responsável aí,
que subiu numa montanha, levou 36 pessoas, só que ele subiu no mau tempo, 60, 30 e poucas desistiram. Subiu no mau tempo, estava chovendo, ventos de 100 por hora, os bombeiros tiveram que ir de madrugada, resgatá-los e tal. Gente, desceram a lenha no homem, viu? Desceram a lenha nele. Eu não vou julgar a atitude irresponsável. Eu vou julgar a oração. Porque o vídeo mostra ele orando antes. E ele pedindo ao Senhor para proteger. E não tem uma pessoa em sã consciência que fale para ele assim, sobe, que desse o conselho para ele subir. Mas ele impetuoso. E agora eu vou ser polêmico. Cheio de fé e confiança, ele pegou esses 30 e poucos e subiu. E desceu. Eu achei ele peitudo. Achei ele corajoso. Porque a maioria das pessoas hoje diria para ele não fazer. E muita gente o chamaria de irresponsável. Colocou a vida de muitas pessoas em risco. Mas só que ele foi baseado na confiança que ele tinha no braço poderoso do Senhor. E ele foi e ele voltou. E o que vai ter de gente hoje falando para você não realizar coisas, porque é perigoso, porque é complicado, porque é difícil, a nossa confiança, a nossa fé, ela tem sido minada. Olha, fica dentro do seu casulo. Não se desgasta, não aconselha, não dá opinião. Você dá uma opinião na internet hoje, você é linchado. As pessoas estão com medo de falar. Nós vivemos numa cultura de medo, de receio. Ninguém quer realizar mais nada, é todo mundo naquela concha. Irmãos, nós precisamos resgatar a nossa confiança no braço poderoso do Senhor. Porque se Davi vivesse na nossa geração, ele jamais teria enfrentado Golias. E hoje tem gente cheia de potencial de realização, cheia de sonho, cheia de projeto, cheio de coisa boa para fazer, que não faz nada porque está cheio de medo. Levante sua mão para cá. Felipe, coloque Isaías 41:13 na tela para mim, por favor. Nós vamos ler esse versículo e no final quero que você agarre essa palavra, porque ela vem de Deus para o Senhor, vem do Senhor para você. Isaías 41:13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Eu te ajudo. Que seja comigo a tua mão. Irmãos, e só fazendo um adendo aqui, eu não conheço o coach, não sei o que ele prega, não sei o que ele fala, viu? Eu não sei da história completa, eu só sei que ele orou, subiu e desceu. Isso é o que eu sei. E para mim é suficiente. Então, estou falando para ninguém seguir ele, nem ouvir ele, tá? Que eu não conheço do quão saudáveis são as recomendações dele. É só o exemplo da confiança. Nós precisamos retomar a nossa confiança. Você tem coisas, projetos para Deus para realizar? Tem, gente? Você tem coisas para realizar? O mundo vai te dizer que você não pode. O mundo vai te dizer que você não é capaz. O mundo vai te dizer que não vale a pena você se esforçar. Não vale a pena o desgaste. Mas Deus está te dizendo que Ele te toma pela mão e Ele te ajuda. Creia na mão poderosa do Senhor. Que seja comigo a tua mão. E no fim, queridos, ele coloca, qual é a última coisa que ele fala, antes de falar da aflição? Me preserves do mal. Você sabe qual é o significado da palavra preservação? Proteger. No dicionário, preservar significa
proteger, manter o que é natural de forma natural. Preservação é diferente de conservação. Na conservação, é preciso que se mexa no estado original daquela coisa, para que ela seja conservada. Na preservação, quanto menos se mexe, melhor é. O que é muito conhecido, geralmente a gente preserva o quê? O meio ambiente. E a preservação no meio ambiente quer dizer que quanto menos nós mexermos, mais preservado o meio ambiente é. Preservação é diferente de conservação. Na preservação, deve haver o mínimo de interferência externa. Quando Jabez pede para que ele seja preservado do mal, que me preserves do mal, você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está querendo ou clamando a Deus que a condição atual em que ele está, ela seja mantida. Quer dizer que ele se sente puro. Diferente da oração do Pai Nosso, gente. A oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, que me livres do mal. Jabez está dizendo, me preserve do mal. Quer dizer que ele considera a condição interior dele pura. E ele não quer que aquilo que é externo, aquilo que vá mexer, aquilo que vá modificar, aquilo que vá atrapalhar a condição atual dele, o alcance. Me preserve. Significa que ele se considera puro, separado do mal. Em outras palavras, ele não está pedindo para ser liberto do mal. Ele está servindo para ser preservado no estado atual da sua alma. E agora eu pergunto, a sua condição, ela é de preservação? A condição da sua alma, ela é de preservação ou ela é de libertação? Será que a nossa alma deve ser preservada? Senhor, me deixa aqui preservado do mal que está lá fora, porque o meu coração está limpo. Ou será que a nossa alma deve ser limpa? Você considera, assim como Jabez, que tem algo bom dentro de você que não deve ser mexido? Tem coisa dentro de você que não deve ser perdida, que deve ser preservada? No meio evangélico, nós temos uma expressão muito conhecida que diz assim, Senhor, eu quero voltar ao... O que é voltar ao primeiro amor? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Vocês estão com medo, hein? Agarra na mão do Senhor aí e fala, irmão. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você converteu a Jesus, aquela paixão, aquele desejo, aquela vontade, aquele relacionamento mais intenso, você quer voltar a isso. E a igreja evangélica canta isso de forma muito intensa e comum, e não é ruim. Mas se você quer voltar a algo que não existe mais, significa que no decorrer do caminho aquilo foi perdido. Perdido. No seu relacionamento com o Senhor, no seu relacionamento com Cristo, tem algo dentro de você que deve ser preservado? Tem coisas, sentimentos, que você sente que perdeu, que mexeram, que arrancaram de você. Igual o meio ambiente que vai lá e corta uma árvore no meio da floresta amazônica de 300 anos. Alguém veio dentro do seu coração e retirou algo no seu relacionamento com Deus que não deveria ter sido retirado.
Mais importante ainda, esse processo está acontecendo nesse momento. Eu estou perdendo isso com relação a Deus. Senso de preservação. Eu estou perdendo algo que eu sempre tive no meu relacionamento com Deus, que está se esvaindo, que está se perdendo. Por isso eu considero a oração dele muito importante nesse ponto, que ele quer preservar aquilo que é bom dentro dele. Porque ataque de fora para injetar o que é ruim, a gente tem 24 horas por dia. Mas qual que é a sua luta para preservar aquilo que Deus te deu? Para 2022, porque é assim, gente, parece uma torneira aberta. Já viu torneira aberta que vai pingando sem parar? Aberta não, com defeito. Vai indo embora. A gente vai anos deixando esvair, deixando perder. A água vai embora. Tem algo do Espírito Santo de Deus na sua vida que você reconhece, ou que você tem visto que tem sido perdido no seu coração. Pois o Espírito Santo me mandou aqui hoje para te dizer que você precisa lutar para preservar. Estanque a torneira pingando. Preserve aquilo que Deus tem te dado. Preserve o seu relacionamento com Deus. O que tem sido perdido? Antes eu ficava horas orando ao Senhor. Agora eu não fico mais. Era tão bom esse relacionamento. Preserve. Antes eu começava o meu dia, todo dia, começava o meu dia ouvindo um louvor. E agora eu não faço isso mais. Isso era tão bom para o meu relacionamento com Jesus. Preserve. Antes eu não faltava uma celebração, não perdia uma célula. Mas ano passado, das 140, eu fui em 26. E o meu relacionamento tem se esvaído. Preserve. É tempo de nós segurarmos, queridos, aquilo que está indo embora. Porque a fé de muitos, a Bíblia diz que ela se esfriará. Quer dizer que antes dela esfriar, ela foi. E tem gente que não está conseguindo preservar a temperatura. Está indo. Por isso, assim como Jabez naquele dia, eu quero te incentivar hoje a buscar essa preservação. Irmão, não deixe ir embora. Não deixe ir embora aquilo que o Senhor te deu. Precisamos buscar de Deus um estado natural de santidade, passível de ser preservado. Tire da sua vida as portas de acesso que o diabo usa para chegar até você. Interrompa, bloqueie acesso. O preservar do mal é isso. Vocês viram o que querem fazer na Amazônia para preservar a floresta? Chegaram a sugerir construir um muro gigante. Parece piada, né, gente? Para ninguém chegar. Mas com relação ao mal nas nossas vidas, a gente precisa construir muros gigantes. Se isole para que você fique preservado. Pastor, todas as vezes que eu assisto determinado programa, a minha santidade, ela é abalada. Pastor, todas as vezes que eu converso com determinado grupo de pessoas, a minha santidade, ela é balançada. Pastor, toda vez que eu chego em determinado ambiente, participo daquele ambiente, a minha santidade, ela é estremecida. Irmãos, construam muros, preserve. Porque senão você sabe o que vai acontecer? Essas pessoas, esses ambientes, esses programas, esses aplicativos, eles vão drenando aquilo que Deus te deu. E nós precisamos lutar pela preservação. Amém? Não deixe que o seu relacionamento com o Senhor seja drenado.
drenado. Caminhe em santidade, pureza de coração, e seja limpo na sua alma. E o propósito, ele termina a sua oração dizendo: para que não me sobrevenha a aflição. Queridos, eu confesso que eu esperava um começo de ano, em 2022, um pouco mais tranquilo. Vocês estavam com essa expectativa também? Hoje foi quantos dias o mês? Jesus amado. Que já foi tanta pancada nesse começo, não sei de vocês, mas eu vou falar um trem para vocês. 2022 já começa, entrou de sola mesmo, para valer. O ano começa a mostrar suas garras e seus desafios. Por isso, se você quer vencer nesse ano, apesar de todas as dificuldades, eu gostaria de te incentivar nessa busca que Jabez fez ao Senhor. Porque eu creio que Deus quer mudar a nossa sorte. E eu considero um bom plano que Ele traçou. Tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor me abençoe as minhas escolhas. Que Ele alargue as minhas fronteiras. Mudar na minha forma de pensar, que seja comigo a tua mão, recuperar a nossa confiança no Senhor, e que Ele nos preserve do mal, não deixar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, simplesmente ir embora. É um bom plano para esse ano? Eu acho que é, viu, gente? Eu acho que é. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.